tá? Então, você não pode esquecer nenhum ponto dessa redação, dessa técnica na sua redação. Para começar, eu vou falar alguns erros típicos que têm acontecido. Espera aí que tem alguém falando aqui. Beleza, eu estou gravando a aula já, fica tranquila, tá? Vou continuar aqui. Enfim, alguns erros, né, típicos. A pessoa que repete muitas palavras, a pessoa que não escreve até o final da linha, a pessoa que não coloca conectivos entre todos os períodos ou um elemento coesivo. Pô, mas qual que é a diferença de conectivo para elemento coesivo? Conectivo, você coloca logo ali no início do período e ele tem que ter uma vírgula depois. Elemento coesivo, quando você usa esse, essa, isso, né? Tais, que se referem ao período anterior. São elementos coesivos. E aí o que acontece? Não pode faltar nenhum elemento desse na redação. Um outro erro também que eu percebo bastante é as pessoas argumentarem na introdução. Não se argumenta na introdução. Introdução é tese e 2 ideias argumentativas. Caramba, mas daí você sai muitas coisas. Por exemplo, o que é tese? Há uma confusão também entre tema, tese e título. As pessoas confundem isso, viram um baralho. Então, o que acontece? O que é tema? Tema, por exemplo, ele é mais genérico, ele é mais amplo. Então, eleições. Eleições é tema. O que é tese? O nível de escolaridade dos candidatos. Tese, digamos assim, que é parte do tema. E o que é título? Título é, em relação a essa tese, o que você escreveu? Eu escrevi isso, beleza. Em relação ao que você escreveu, qual é o título que se enquadra melhor depois de você ter feito o seu texto? Você vai ler e vai fazer um título relativo ao seu texto que se enquadre melhor. Esse título, ele tem que ser curto e substantivado. Né? Digamos assim que eu escrevi alguma coisa voltada para o nível de escolaridade dos candidatos e que isso é um problema, né, para a gestão pública do país, digamos assim. De fato, isso é. Aí eu colocaria o título, perdão. O problema seria um bom título. Pô, mas só isso? Sim, curto substantivado. O retor quase chora vendo isso. Daí, o que acontece? Eu pego algumas redações e que o título do aluno ele é quase a linha inteira. Então, quer dizer, ele confunde o título com a tese ou até mesmo com o tema. Entendeu? Aí já começa a perder ponto aí. Show? Isso é título. Introdução, tese. Então, já inicia com tese. Beleza? Digamos que a tese seria o nível de escolaridade dos candidatos é um problema a ser discutido. Ponto. Aí tem que vir um conectivo, porque depois desse ponto tem que ter um conectivo. A gente vai escrever tudo isso agora, tá? Eu só estou dizendo dos problemas. E aí, logo depois, o aluno, ao invés de ele colocar só a ideia que ele vai defender depois no desenvolvimento, porque na introdução você não defende nada, você só coloca a ideia. Aí ele vai lá, coloca a primeira ideia, né? Ponto, conectivo, a segunda ideia. Ou ele fala, olha, os aspectos a serem discutidos são esse e esse. 2 aspectos. Cada parágrafo de desenvolvimento para cada aspecto. Entendeu? Isso tudo a gente vai falar agora.
Só que o cara erra que ele começa a argumentar no lugar de ter só as ideias. Beleza? Um outro erro, depois quando vocês forem assistir, vocês vão anotando isso que eu estou falando. Um outro erro é o aluno perde ponto por falta de informatividade. Você já deve ter escutado falar sobre isso. E aí o cara não sabe muito bem o que é isso. Ó, informatividade é se você utilizou uma fonte segura, uma fonte que embase o seu texto. Se você não puser fonte, você vai perder ponto por informatividade. E tem que ter fonte nos 2 parágrafos de desenvolvimento. São nos desenvolvimentos que vão as fontes. Beleza? E, na conclusão, você precisa reforçar a sua tese que você colocou lá na introdução e propor soluções para o problema. Entendeu? É isso, a galera normalmente erra, que não coloca fonte, não reforça a tese e não propõe soluções. Entendeu? Uma outra coisa esqueçam verbos no passado. Tá? Redação é presente, baseado em fatos, mas presente, verbos no presente. Né? Não esqueçam verbos em primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Beleza? Esqueçam condicionais. Se acontecesse isso, aconteceria aquilo, ou acontecerá aquilo. Por quê? Como a redação ela é baseada em fatos, né? O que não aconteceu não tem como nós adivinharmos. Então, eu costumo dizer para os meus alunos, vocês não são mãe de Ná. Pô, mas por que você fala isso? Vai ficar bem marcado para o cara não esquecer nunca. Que ele não pode colocar verbos no futuro do pretérito, né, que é o iria, e nem no futuro. Certo? Por quê? Porque você não pode adivinhar nada. Você é baseado em fatos. Certo? Então, o que não aconteceu, não podemos fazer igual mãe de Ná e tentar adivinhar. Beleza? Essa seria a ideia. Os principais erros que se cometem são esses. Eu tenho certeza que muitos de vocês se identificaram aí com isso. Tá? Fala aí, meu irmão, beleza? Eu vou... Fala, William. Eu vou compartilhar a tela aqui de uma folhinha de redação. Ficou show. Vou colocar isso... Deixa aqui mesmo. Beleza? E aí, nós vamos começar a ver algumas coisas. Dá para ver aí? Dá sim. Aqui é o seguinte, o título, ele é sempre curto. Desculpa aí, a letra vai sair um pouco feia, porque essa mesa digitalizadora aqui, ela não é muito precisa, não. E substantivo. Tá. Eu vou colocar aqui o exemplo que eu dei. O problema. Beleza? Aí, lembra que eu falei, ó, introdução. Vou começar agora. Começamos como? Tese. Aí você vai escrevendo essa tese. Vai escrevendo, até mais ou menos 1 linha e meia, 2 linhas, 2 linhas. Aí você vai colocar um ponto aqui, ó. Depois de ponto, decora isso, não esquece nunca mais. Depois de ponto vem conectivo e vírgula. Vou botar uma vírgula bem grande aqui para você, ó. Quero ver esquecer agora, hein? Aí aqui vai vir sua
primeira ideia argumentativa. E aí você vai escrever, é só uma ideia argumentativa, é sobre o que você vai falar no desenvolvimento. Não é para defender nada. Digamos que vem até uma linha e meia. Ponto, depois de ponto vem o que eu falei? Conectivo. Isso. Conectivo e vírgula. Tá? E aqui vai vir a sua segunda ideia. Beleza? Uhum. Aí ela vem até uma linha e meia de novo, 2 linhas no máximo. De maneira que você precisa tomar cuidado para que a sua introdução ela tenha esse quantitativo de linhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 já está ótimo. Toma cuidado para não colocar uma tese muito grande e depois você ficar com o quantitativo de linhas muito grande também. Tá? E aí, agora nós vamos começar o desenvolvimento. Desenvolvimento, aqui vai ter que ter um conectivo. Normalmente, eu coloco primeiramente. Olha, em relação ao que eu escrevi na introdução, em primeiro lugar, quer dizer, em relação à minha primeira ideia argumentativa, vírgula, aqui vem o que eu chamo de tópico frasal. Caramba, William, agora pegou. O que é tópico frasal? Tópico frasal é uma reescrita da sua primeira ideia argumentativa. Você colocou lá na introdução. Beleza? Você vai reescrever a sua primeira ideia de outra forma. Certo? Por que reescrever de outra forma? Para você não ficar repetindo palavras, aí você vai errar. Esse tópico frasal ele pode ter uma linha e meia, no máximo 2 linhas, tá? Aí vai terminar aqui num ponto. Depois desse ponto, vai ter o que mesmo, hein? Conectivo e vírgula. Ah, moleque, é isso. Conectivo, vírgula, e agora você vai defender o tópico frasal que você colocou, que é relativo à sua primeira ideia da introdução. Defender o tópico frasal. Aqui é onde você vai argumentar. Você está argumentando. E como vocês são pessoas inteligentes, vocês vão perceber que a introdução rege toda a redação. É ela que dita qual é o que vai acontecer em toda a redação. Qual é a organização da sua redação. Certo? Porque a primeira ideia argumentativa é o primeiro parágrafo de desenvolvimento. A segunda ideia argumentativa é o segundo parágrafo de desenvolvimento. Certo? Uhum. E aí, quando você acabar de defender, você vai colocar uma vírgula. Acabei de defender, vírgula e fonte. Qual é a fonte bisurada para tu tirar o 10? Como já publicado nos
principais jornais e revistas. Beleza? De maneira que a quantidade de linhas do desenvolvimento sejam 8 linhas. Beleza? Beleza. Beleza. Vou descer essa parada aqui. Show. Aí agora a gente vai começar o nosso segundo parágrafo de desenvolvimento. Como é um outro parágrafo, tem que começar com você tem que linkar o parágrafo que você vai escrever ao anterior. Então, você tem que colocar um conectivo. Então, vamos lá. Para você decorar e não esquecer e nunca mais perder ponto por causa disso. Você vai colocar conectivo sempre entre períodos, ou seja, tem o ponto final, conectivo. E entre os parágrafos. Vai começar outro parágrafo, tem que ter conectivo. Beleza? Beleza. Aí, ó. De novo. Tópico frasal, que é a sua reescrição da sua segunda ideia argumentativa. E aí você coloca seu tópico frasal aí de 2 linhas, tá bom? Ponto. Aí, mesma coisa, ó. Tá percebendo a técnica? Conectivo. Vírgula. Vírgula. Ah, garoto. Aí já pegou a manha, né? E pode acabar a aula. Aí aqui vem defesa Do tópico frasal. do tópico frasal. Mesma coisa. Aí você vem defendendo. Vem defendendo. Deixa eu contar aqui para bater o quantitativo de linhas certo. 1, 2, 3, 4. Ih, tem muita linha aí. Não vou fazer bater o quantitativo de linhas, não. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma. Só para dessa vez bater, vai. Aí defendeu, escreveu pra caramba, tal, que esses caras têm que estudar, porque senão o país vai cada vez mais afundar, não sei o que lá. É um absurdo. É claro que você não vai colocar juízo de valor. Eu já vi, né, inclusive essa semana, um aluno escreveu, é um absurdo, não sei o que lá. Esquece isso. Não coloca juízo de valor. Ó, percebe-se que é necessário que os candidatos preparem-se intelectualmente para que consigam gerir o patrimônio público com melhor qualidade. Porra, é excelente. Entendeu? Não pode deixar a emoção pronta. Certo? Senão você vai ficar ali, pé da vida, vai colocar juízo de valor, perdeu o ponto. Beleza? Vírgula. E depois da defesa vem a vírgula. E agora vem o quê? A fonte. Em cima, como eu coloquei como já publicado, eu vou colocar conforme mostrado nas reportagens dos principais. Já botei em cima, ó, tá vendo? Ó, já ia repetir principais aqui e aqui, ó.
Então, conforme mostrado nas reportagens, 2... Principais meios de comunicação. Já foi, já botei em cima aqui, ó. Não posso repetir. Dos mais assistidos jornais. Ó, escrevi até o final da linha, ó, tá vendo? Não deixei espaço, só tive que deixar um espaço para o tracinho. Programas. E TV. Caramba, posso botar sigla assim em TV? Pode. Não tem problema. Ou programas de televisão. Tá? Eu sempre pus assim e nunca perdi ponto por isso. Beleza? Agora, isso aqui, ó. Isso aqui e isso aqui tem que ter nos 2 parágrafos de desenvolvimento, tá? Coloca dessa forma no primeiro e coloca dessa forma no segundo. Você não pode deixar de colocar fonte nos desenvolvimentos. Agora, isso é amarrado? Isso só pode ser desse jeito? É claro que não. Nós somos livres para pensar da maneira como quisermos. Se você quer fazer uma citação, né? Colocar lá Luther King, colocar lá filósofos, né? Muhammad Ali, colocar, sei lá, alguém que falou alguma coisa, né? Pode colocar. Show de bola. Lembrando sempre de que não é porque você fez uma citação de alguém do passado que você vai ter que manter o seu parágrafo inteiro com verbos no passado. Você cita, depois volta com verbos no presente. Show? Por quê, galera? Olha só. Dissertação, argumentação são verbos no presente. Se você põe verbos no passado, isso caracteriza a narração. Certo? E aí você pode até zerar a sua redação por causa disso. Eu já corrigi várias redações que a pessoa narrou a redação inteira. O certo era ter dado 0. Tá? Mas eu nunca dou 0. Eu nunca dou 0. Eu sempre tento aproveitar alguma coisa e dizer, ó, você narrou a redação inteira. Não coloque mais verbos no passado. Aí a pessoa vai melhorando. Se eu colocar 0, a pessoa desiste. Não vai desistir, com certeza. Então, eu coloco sempre uma nota, faço uma observação, a pessoa vai melhorando, daqui a pouco chega no 10. A aula vai acabar, se acabar no meio da aula, a gente sai e volta, tá? Mas também falta pouco, porque já está quase acabando, a gente está indo para a conclusão agora. Com certeza vai acabar. E da conclusão? A gente retorna, tá? Então, vamos lá. Terminamos aqui os 2 parágrafos de desenvolvimento. Agora vem a conclusão. Como sempre, ponto, início de parágrafo, vai ter o quê? Conectivo e vírgula. Conectivo e vírgula. Qual o melhor conectivo para conclusão?